Em Atos capítulo 26. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos 26. Antes nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo povo reunido aqui em Teu nome. Todos nós somos ovelhas de um único e supremo pastor que é Jesus. O nosso mestre, o nosso cabeça, o nosso rei, aquele que merece toda a nossa obediência, honra, glória, louvor, prontidão. E nós queremos amar o Senhor Jesus cada dia mais e servir o Senhor Jesus, não de uma forma forçada, como se fôssemos obrigados ou constrangidos por alguma coisa, ó Deus, humana ou carnal. Mas sejamos levados, ó Deus, a esta obediência por amor. Amor livre, amor voluntário, espírito voluntário. Concede, ó Pai, a Teu povo este coração de servo. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra bendita e santa, para que entre nos nossos corações e faça, Senhor, aquela transformação. Nos comunique, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos expor, irmãos, o capítulo 25 e 26, mas vamos ler apenas o 26 agora. Atos, capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Até aqui, irmãos. Nas mensagens anteriores, nós falamos sobre testemunho, dar testemunho. É o que ele fala no versículo 22, dando testemunho. Paulo não foi desobediente ao chamado de Deus. Ele fala isso claramente, do chamado de Deus, que ele não foi desobediente, sendo que Deus apareceu para ele, constituiu ele ministro, como diz aí o versículo 16, deu a missão para ele, e ele diz: não fui desobediente à visão celestial. Ele não era ministro porque ele queria, porque ele achava bonito. Ele não era ministro do Evangelho porque alguma circunstância fez com que ele virasse isso. Não, ele foi chamado por Deus e ele era obediente. Mas hoje nós vamos olhar de uma forma um pouco diferente a narrativa. Se até aqui nós falamos sobre o testemunho de Paulo, o testemunho do Evangelho, o testemunho do cristão, esta noite nós vamos falar e meditar sobre a rejeição do Evangelho. A rejeição do Evangelho que é proclamado pelas testemunhas. Por que alguém rejeita? O que acontece com a rejeição do Evangelho? Desde o capítulo 22, Paulo deu testemunho. Em Jerusalém, capítulo 22. O testemunho diante do Sinédrio, capítulo 23.
o testemunho diante do governador Félix. Félix, capítulo 24, perdão. E agora Festo, 25, e Agripa também, 26. No capítulo 25, nós temos, versículo 1, tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. No capítulo 24, versículo 27, diz: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Então isso nos deixa aqui bem claro que Paulo ficou mais ou menos 2 anos na prisão. Depois o sucessor de Félix, e lembra que ele falou diante deste homem, Félix, conversava com ele, Drusila, a mulher dele. Depois de 2 anos, Festo, 2 anos na prisão. O povo de Israel, 40 anos no deserto. E nós precisamos, irmãos, imaginar esses tempos, esses períodos largos, na mesma condição. Imagina você andando para um lugar, andando para outro, e outro, e outro, mesmo deserto, comendo o mesmo pão, sem chegar na terra prometida. Antes de pensar assim, eu não reclamaria como Israel reclamou, a gente precisa examinar. Às vezes por menos nós reclamamos, talvez até mais. 2 anos ali o Senhor encostou Paulo. Mas não sem propósito, porque Deus tem um plano perfeito e age de uma forma precisa em todas as ocasiões. O Paulo que se levanta aqui para testemunhar diante de Agripa é o mesmo Paulo que testemunhou antes e é o mesmo Paulo que começou lá em Atos 9. Porque a tendência do homem é desfalecer no ministério ou desfalecer na vida cristã. Ao invés dele ficar mais forte, fica mais fraco. Ao invés de testemunhar mais do evangelho, testemunha menos. Ah, mas eu estou passando isso, aquilo. Será que você passou algo mais pesado e difícil do que Paulo aqui? Ele está em Cesareia. Tem essa mudança de governo de Félix para Festo. E esse tal Festo vai para Jerusalém. E os judeus já encostam nele para falar de Paulo. Porque algumas pessoas têm uma certa fixação. É algo que a pessoa pega para fazer e fica naquilo. Eles querem matar Paulo. Eles só conseguem olhar para esse ponto, matar Paulo, matar Paulo, matar Paulo. Passa 2 anos, eles ainda querem matar o apóstolo Paulo. Festo, então, queria agradar os judeus. Ele volta para Cesareia, onde Paulo estava preso, e chama Paulo. Paulo diz: eles estão me acusando de muitas coisas que não são verdadeiras. E aí Festo, de uma forma muito astuta, diz para Paulo: você quer ir para Jerusalém, ser julgado acerca destas coisas? Porque na verdade eles queriam ali, novamente, uma emboscada no caminho. Tinha alguns trechos da estrada que ficavam bem assim encurtados, bem fácil de alguém pegar o apóstolo Paulo e matar. Não tinha para onde fugir, digamos assim, e só tinha aquela via, aquele caminho. E Paulo sabia, até por causa do sobrinho dele que havia informado. Então Paulo disse: apelo para César. Apelo para César. A resposta foi, depois de Festo consultar o conselho: para César apelaste, para César irás. Alguém pode dizer, mas como que Paulo apela para o imperador e é atendido assim?
ele tinha um alto privilégio por ser cidadão romano. Tanto que o comandante Lísias ficou com medo por ter amarrado Paulo, porque ele era cidadão romano. Era um direito, era um privilégio que ele tinha por nascimento, inclusive. Era um privilégio alto em Roma, que as pessoas tinham que ter todo um cuidado, porque alguém tinha esse título de cidadão romano. Apelo para César. Aí não tem mais o que o governador fazer. Ele consulta o conselho, o que a gente faz, o que não faz. Para César apelaste, para César irás. Era um pronunciamento diante da questão. Esse Festo é visitado pelo rei Agripa. Ele fica sabendo do caso e diz: eu gostaria de ouvir este homem, Paulo. Amanhã o ouvirás, diz Festo para ele. Agripa e Berenice, a sua mulher. Esse Agripa era da dinastia de Herodes. Herodes o Grande, Mateus capítulo 1, aquele que matou os inocentes lá em Belém. Depois nós tivemos Antipas, matou João Batista. Agripa I, matou Tiago, em Atos capítulo 12. E agora este outro Agripa aqui. É uma confusão esses nomes, quem vem depois de quem. Mas o importante é saber que todos eram muito perversos e imorais e passavam por cima das leis. Então Paulo está diante destes homens, diante de um governador da província e diante de um rei maior, que era Agripa, outras autoridades militares e judaicas. E Paulo, então, dá o seu testemunho de vida, de fé, do Evangelho, sem ter medo de morrer. Forte no Senhor Jesus, não menos, eu diria talvez até mais do que antes. Mas o que nós aprendemos sobre rejeição aqui? Diante do testemunho de Paulo, nós temos uma rejeição idólatra. Você vê no versículo 9 do capítulo 25, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Querendo assegurar o apoio dos judeus. As coisas eram acordadas assim entre eles. Ia para o tribunal, para o julgamento, ia para a acusação, mas já estava tudo acertado antes. Era um querendo apoiar e ajudar o outro, sem justiça, sem retidão. Na verdade, estava tudo contaminado. Portanto, o evangelho é rejeitado porque há essa valorização humana de querer agradar o homem e não a Deus. Irmãos, a nossa vida precisa ser reorientada pela palavra de Deus, pelo evangelho. Porque nós queremos a aprovação humana e nós queremos que as pessoas nos aprovem também. É o chamado eu, mais eu. O egocentrismo, uma vida autocentrada. Eu quero ser valorizado, eu quero ser aprovado, eu quero ser estimado. E é por isso que a pessoa cobra algumas coisas, porque ela acha que o mundo está devendo para ela. E as pessoas não fizeram isso por mim, e não fizeram aquilo por mim. E a pessoa é direcionada para o eu, ela é governada nesse sentido, eu. Por isso que Jesus diz o seguinte, é para fora a vida cristã. Ama o Senhor e o próximo. Queria assegurar o favor, o apoio dos judeus. Alguns não se definiram como cristãos, João capítulo 12 diz.
olha só, muitos dentre as autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Sabe o que é isso? Perder privilégio. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Imagina Festo se tornando um cristão na frente de Agripa. E Paulo colocou a Agripa aqui numa situação um tanto difícil. Agripa, você crê nos profetas? Ele diz, Paulo, por pouco você me quer convencer a ser um cristão? Ele não responde. Você ama mais a glória dos homens ou de Deus? Qual é a sua maior preocupação? Para onde vai a sua vida? Ele não está agindo aqui de uma forma correta, honesta e verdadeira. Ele quer apoio dos judeus. O outro quer dinheiro aqui, Félix, no capítulo 24. Sabe por que as pessoas rejeitam o evangelho? Por causa dessa rejeição idólatra. Segundo, a soberba. Olha só, irmãos. Versículo 23 do capítulo 25. Como que é formada ali a sessão? Olha o capítulo 25, vai abrindo a Bíblia e acompanhando, por favor. Atos 25, 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes na cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Pompa, aquelas pessoas entrando assim. Quase que um espetáculo, uma solenidade, a entrada das pessoas. Oficiais superiores, homens eminentes da cidade. Aí, de repente, aparece um homem com uma capinha, machucada, surrada, como se diz. Provavelmente careca, o apóstolo Paulo. Alguns historiadores falam baixinho, acorrentado. Esse é Paulo. Um homem que está 2 anos na prisão, sem pompa nenhuma, sem aclamação, nada. Humilde, servo de Jesus, se apresenta ali, porque rei para ele é Jesus. Que diferença! Cheio de pompa, cheio de roupa cara. E é isso que Jesus quis dizer quando ele falou lá das pessoas que estão no palácio e usam aquelas vestes mais caras. A língua grega tem uma palavra muito específica ali, e nós poderíamos trazer uma ideia mais ou menos de uma roupa soft, suave, fofinha, muito cara, muito exagerada. E está lá João Batista no deserto, comendo gafanhoto com mel, e aquela veste de Elias que ele tinha. Aquele é profeta. Então você tem aqui uma diferença, e vem um homem lá da prisão, talvez magro porque não está comendo como eles, aquela fartura, aquela mesa, manjar, aquele homem rejeitado, aquele homem que as pessoas querem matar, aparece, mas com um testemunho muito poderoso. Os outros têm as vestes, a pompa, a estima, a glória dos homens. Paulo tem Jesus no coração, a maior riqueza dessa vida. Que não se compara a roupa, carro, casa, salário, nada. Depois esse Paulo vai morrer em Roma, diz a história que cortaram a cabeça dele, que pingou assim, e os que estavam presentes lá aclamaram a morte de Paulo, mas ele foi recebido na glória. Veja Atos 24, 26. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Que coisa, eles tinham Paulo ali,
pregando o evangelho, mas eles só queriam dinheiro. Vivia para dinheiro, pompa, teatro, glória humana. E é por isso que a pessoa rejeita o evangelho quando está apegada com isso, quando quer isso. Lembra aquele jovem rico? Jesus sabia como tocar no coração dele para ele se humilhar e disse: vende tudo o que tem e me segue. Ele ficou triste e foi embora. Rejeição cega. Paulo dá o testemunho maravilhoso dele aqui. Jesus transformou a minha vida. Jesus me chamou para o ministério. Jesus me guardou, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Jesus me ensinou, porque eu aprendi com os profetas o que é a verdade. Mas as pessoas estão cegas, coração endurecido, não dão crédito para o testemunho. Ele diz: o Senhor apareceu para mim e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eles não aceitam testemunho nenhum, porque eles estão cegos. O pecado cega, o mundanismo cega, a carnalidade cega. Por isso que, em quarto lugar, a rejeição também é agressiva. Festo interrompeu Paulo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Algumas traduções que são mais paráfrases, mas pegaram bem o sentido aqui. Você está doido de tanto estudar. Isso não é uma tradução, é uma certa paráfrase, tem uma licença ali de tradução. Mas essa é a ideia. E quem lê muito, ouve isso. Cuidado, porque eu conheço alguém que de tanto estudar ficou doido. De ler demais, a pessoa ficou meio assim, sem um parafuso a menos. Isso não é verdade. E às vezes cita um texto de Eclesiastes que diz assim: muito estudar é enfado da carne. O que é verdade é assim: se a pessoa ela se volta apenas para isso, mas pode ser em qualquer coisa da vida. Se a pessoa não se relaciona, não tem uma vida social sadia e tal, aí sim, só estudo, só trabalho. Aí sim a pessoa começa a ficar meio assim, perturbada. Mas Paulo, quando ele diz aqui: as muitas letras te fazem delirar, é porque se percebia exatamente que estava ali diante de um homem extremamente culto, que falava bem, que se comunicava bem, que conhecia várias línguas. Então, uma pessoa letrada, né, como se diz, um doutor. Mas foi nessa linha: muitas letras te fazem delirar. Eu acho que você ficou assim, fora da normalidade. Você deve ter tido essa visão, porque você estudou tanto e você começou a ficar meio louco. Paulo diz: não estou louco, eu digo palavras de verdade e de bom senso. O Senhor sabe o que está acontecendo. Eu me dirijo com franqueza, nada é oculto. Festo disse: estás louco, Paulo? Aí Paulo se dirige para Agripa, naquela inteligência que ele tinha, naquela sacada de momento, ele se vira para o rei Agripa e diz: o senhor acredita nos profetas? Se Agripa falasse acredito, está vendo, Festo? Ele acredita. Se ele falasse não acredito, os judeus estavam ali. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E Paulo diz: eu sei que o senhor acredita. A rejeição agressiva e, por último, a rejeição sarcástica. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco. É uma palavra de desprezo aqui. Porque quando Paulo pergunta, ele tem essa reação, essa rejeição. Você acha que eu vou ser cristão só porque você está falando essas coisas? Se você é um cristão verdadeiro, se Jesus realmente transformou a sua vida, se você realmente é dedicado a Jesus, se você deixou a velha vida, deixou o mundo, você já foi chamado de fanático,
de bitolado, de uma pessoa que enviesada e outras coisas mais. Agora você vai ser crente. Numa rejeição sarcástica. Mas veja que Paulo não entra na onda da agressividade. Estás louco, Paulo? Não, não estou. Eu digo palavras de verdade, bom senso. O senhor sabe que nada disso aconteceu em oculto. Aí vem o outro e bate de novo. Por pouco me persuades a tornar cristão. O que Paulo responde? Por pouco ou por muito. Quisera Deus que não somente o Senhor, mas todos nesta sala fossem cristãos como eu. Por pouco ou por muito. Meus irmãos, que testemunho de Paulo. Você prega com português errado. Você acha que eu vou acreditar sim, só porque você está lendo o versículo? Sim. Sim. Eu contei hoje na sala dos jovens que Spurgeon estava indo para a igreja. Na época ele não era um cristão verdadeiro. E era muito frio, acho que era em Londres. Muito frio, nevando. O pregador do dia, acho que era o pastor, não conseguiu chegar na igreja. Quem prega, não tinha. Aí levantou um sapateiro, uma pessoa simples, abriu lá em Isaías, olhai para mim e sede salvos. Ele não sabia articular uma pregação homilética, uma coisa estruturada, etc., mas ele era crente. Ele não tinha apenas palavra, ele tinha palavra e poder, como nós estudamos nos jovens lá em 1 Tessalonicenses. Então ele falava essa parte do versículo, olhar para mim e sede salvos, e comentava alguma coisa. Depois ele falava de novo, olhar para mim e sede salvos. Você, pecador, precisa ter um encontro com Jesus. Charles Haddon Spurgeon converteu naquela noite. Alguém poderia dizer que ele não era um pregador muito articulado, uma grande comunicação. Não, ele não tinha, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. Então não tem isso, irmãos. Há pouco me persuades a me fazer cristão. Olha o que Paulo fala. Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Ele mostra assim. Amados irmãos, o mundo rejeita o Evangelho, mas pelo poder do Espírito Santo, se nós estivermos em comunhão com Deus, uma vida de oração, de consagração, Deus quebra os corações. Aquela pessoa que está rejeitando o Evangelho pela ação do Espírito Santo, ela pode abraçar este Evangelho. Se o nosso testemunho vai ser considerado uma coisa ridícula, fraca, estúpida, ignorante, como o mundo fala, tanto faz. O que nós temos que fazer é testemunhar. Imagina se Paulo ficasse aqui ressentido, as pessoas estão me chamando de louco, as pessoas querem me matar, o outro fala que eu sou uma peste. Ele fica recuado, medroso, desencorajado, desanimado, não. Aí que ele ganha mais força ainda para testemunhar. Lá em 2 Timóteo ele diz, todos me abandonaram. Todos, no momento mais difícil da vida dele, todos abandonaram. Porém o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que a pregação fosse plenamente cumprida. Só Lucas está comigo, ele disse. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, ninguém estava ao meu lado, mas o Senhor Jesus estava. Portanto, quando você enfrentar algum tipo de rejeição, eu falei de 5 aqui, rejeição idólatra, soberba, cega, agressiva e sarcástica. Quando você enfrentar algum tipo de rejeição, lembra de uma coisa, você foi aceito por Deus. Ele não te rejeita. Pelo contrário, foi Ele que te acolheu. Nós o rejeitávamos. Ele foi ao nosso encontro, como diz Gálatas, Ele nos acolheu como filhos e nós olhamos para Ele e falamos, Abba, Pai. É isso que mantém Paulo em pé. Porque Paulo é fraco, como Elias era fraco, como eu sou fraco e você é fraco.
Quem mantém a testemunha em pé é Deus. Quem dá essa inteligência, sabedoria espiritual para falar, para conseguir muita sabedoria, coloca isso e aquilo, é Deus. Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César, não sabiam nem o que dizer no final da história. Deus queria Paulo em Roma. Festo não mandava na vida de Paulo, Agripa não mandava na vida de Paulo, quem mandava na vida de Paulo era Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Feche seus olhos. Consagre sua vida ao Senhor Jesus. Fale para o Senhor Jesus que o amor dEle é tudo que você precisa. Fala para o Senhor que você quer testemunhar. Você quer ser um crente de verdade. Um cristão compromissado. Entrega a sua vida para o Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor Jesus não fez caso da vergonha, da humilhação, da ignomínia, por causa daquela alegria que estava diante dele, superior, final, triunfante. Ao enfrentarmos, ó Deus, a rejeição, a humilhação, a zombaria, o desprezo, o descaso, o sarcasmo, que o Senhor seja a nossa força. Nos momentos difíceis, ó Deus, da caminhada, que o Senhor nos visite com Tua graça, com o Teu poder. Que possamos testemunhar, Senhor, mesmo debaixo de muita luta, ódio, lutas externas, lutas internas, lutas sociais, lutas familiares, lutas na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, onde for, que nós possamos, Senhor, continuar, perseverar. Segura a nossa mão, Deus, porque senão nós caímos. Segura a nossa mão, Deus, senão nós desanimamos. Que o Senhor seja a força do Teu povo. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja, para que continue firme e fiel até o fim. Olhando para Jesus, o verdadeiro Rei, o único Rei da nossa vida. A Ele toda honra, glória e louvor, em nome de Cristo. Amém.